Boa noite, gente. Estamos agora ao vivo, então. Eu sou a professora Luciana Carvalho, sou coordenadora do grupo de pesquisa de comunicação e desinformação da Intercom. Esse grupo novo que está estreando, então, no congresso desse ano. E a gente teve, né, a felicidade aí de conseguir, por meio de uma articulação nacional, de vários integrantes da RNCD, que é a nossa Rede Nacional de Combate à Desinformação. Consegui, então, que a nossa proposta fosse aprovada. Quero agradecer aqui nossos convidados, a vice-coordenadora do grupo, a Liliane Ito, a Ana Regina Rego, o Marco Schneider, que daqui a pouquinho a gente vai fazer as devidas apresentações, o pessoal vai chegando. Estamos ansiosos aí, né, e ansiosos para a nossa etapa remota. Estamos em plena ação aí, o gênio que está aqui, né, nos bastidores, e Lusca, a professora Márcia, todo mundo envolvido com os pareceres dos trabalhos inscritos, tanto para a etapa remota quanto para presencial. Nós tivemos o nosso GP, né, que é a primeira vez aí recebendo trabalhos, recebemos muitos trabalhos, mais de 60 submissões, estamos finalizando aí, né? Então, quem inscreveu, quem submeteu o trabalho, aguarde, quem não teve ainda o retorno dos pareceres, a gente está finalizando. Lembrando que a nossa etapa remota acontece de 11 a 16 de agosto e a presencial de 3 a 5 de setembro em Vitória, Espírito Santo, né? Estaremos lá. E eu já começo dando boa noite aqui para Liliane, minha colega que assumiu comigo nessa tarefa aí de reunir, né, uma importância grande a gente ter esse grupo, né, depois a Ana aí que é a nossa fundadora, o Marco que está à frente da RNCD, a importância da gente ter mais esse espaço acadêmico científico de troca, né, que é o nosso grupo. Oi, Liliane. Oi, Luciana, boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos nossos convidados, Ana Regina, Marco, obrigada, Gênio, aí, pela organização. Então, queria agradecer também a todos, dizer que é uma alegria a gente ter conseguido materializar, né, como a professora Luciana disse, com o apoio de muitas pessoas, esse novo GP. Então, o GP de Comunicação e Desinformação, que já recebeu uma grande quantidade aí de inscritos, de trabalhos muito bons. E a gente está, então, nessa reta final aí de avaliações, né? Eu sou a professora Liliane Ito, eu sou daqui da Unesp, de Bauru, interior de São Paulo, e é uma alegria estar na vice-coordenação, uma alegria maior ainda iniciar aí esse GP com esse Café Intercom a respeito da RNCD. Então, muito obrigada a todos e vamos lá, vamos conversar. Vamos começar nosso bate-papo. A gente pensou aqui, gente, de fazer. Não é uma roda de conversa, porque a gente não está, infelizmente, né, ao redor de uma mesa, mas em breve estaremos. Mas a ideia é fazer um bate-papo mesmo. Eu começo aqui apresentando a professora Ana Regina Rego, que é docente do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Piauí, é pesquisadora PQ do CNPq, pesquisadora associada do IBIST, criadora da RNCD, da nossa Rede Nacional de Combate à Desinformação. Boa noite, Ana. Boa noite, Luciana. Boa noite, Liliane, Marco. Boa noite, Gênio. Obrigada aí pelo apoio. Não, muito bom estar aqui, né? E parabenizar pela aprovação do GT. Eu acho que é uma conquista muito grande, né? Das pesquisas e do debate acadêmico científico em torno desse fenômeno que tantos estragos tem causado em nosso país e no mundo, né? Parabéns, meninas, pela coragem de abarcar esse desafio gigante. Está sendo maravilhoso, né? Liliane, apresenta aí o nosso outro convidado. Hoje, duas figuras de peso aqui. Nossa, a gente já começou muito bem, né? Com uma dupla de peso, realmente. A gente agradece porque assim que nós fizemos o convite, eles já aceitaram de prontidão. Então, muito obrigada mesmo, professores. Eu vou apresentar o professor Marco. Se estiver faltando alguma coisa na sua biografia, Marco, pode me corrigir, tá bom? Mas o Marco Schneider é coordenador, atual coordenador da Rede Nacional de Combate à Desinformação,
pesquisador titular do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, docente do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense e líder do grupo de pesquisa Perspectivas Filosóficas em Informação. Um prazer recebê-lo, Marco. Boa noite. Ah, acho que você está mutado, Marco. Eu desmutei, mas esse computador tá velhinho, a gente tem que clicar mais forte. Tá na hora de atualizar, né? Então, pegar uma verba dessa de bolsa. Boa noite, Liliane. Obrigado aí pelo convite, Luciana. Prazer estar com vocês. Com a minha querida amiga Ana Regina Rego, que não sei bem por que confiou em mim para me passar o bastão dessa responsabilidade aí de conduzir a rede que ela criou e que é uma iniciativa fantástica que eu tenho acompanhado desde o início da existência, a uma certa distância, mas aí o destino fez que nos esbarrássemos por aí, trocássemos umas ideias e cá estamos. E quero saudar também é, a oficialização, né, a institucionalização do novo GP da Intercom, porque isso sinaliza a percepção da comunidade científica, né, sobre a importância de se dar uma atenção especial ao que a gente está discutindo. Porque, de alguma maneira, né, a gente sempre discutiu isso em comunicação, mas com outros termos e de várias maneiras e tal. Você dá um nome aos bois, assim, né, falar em desinformação e colocar isso com uma centralidade assim na pesquisa, tem um significado de uma percepção que me parece acurada de um problema muito grave que a gente está enfrentando e da necessidade da gente sistematizar ações e pesquisas voltadas a esse fenômeno. Maravilha, vamos começar então aqui. Gente, nós vamos ter no chat aqui do YouTube o link para que o pessoal que está aí nos assistindo preencha e depois receba aí certificado de participação. Gênio, até ali aparece para mim a tua frase, mas não apareceu o link. Não sei se tem algum probleminha ali, mas ao longo aqui da nossa live a gente resolve. Bom, vamos começar, gente. Ana, queria que tu começasse falando um pouquinho aí, né, da história da RNCD, do processo evolutivo dessa rede, né, ao longo desses anos. Eu ingressei, se não me engano, em 2021, ali no meio da pandemia, né? A Ana estava catando gente do Brasil inteiro. Eu estava lá no Campus Frederico da UFSM e ela me catou. Acho que foi um trabalho incrível, assim, né, de permear aí, procurar essa rede no Brasil inteiro, constituir essa rede, né, de pesquisa, de militância contra a desinformação, de extensão, enfim, relembra um pouquinho aí para quem, para a gente inclusive, né, que conhece a história, mas para o pessoal que não conhece. Boa noite novamente, boa noite ao pessoal que está no canal, né? Parabenizar novamente pelo GT, que eu acho que é um marco, né, e o marco está aqui, né? É um marco nessa consolidação do campo de estudos em desinformação, eu acho que é de máxima importância, né? A rede, ela nasceu da pesquisa, né? Então, ela veio como uma necessidade da pesquisa, da gente sair de deixar as pesquisas no muro da academia e manter uma interlocução com o tecido social. Então, no primeiro momento, a nossa ideia era terminado o primeiro pós-doc, a nossa ideia era fazer uma rede de fact-checking, porque aí foi eleição, primeiro governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e logo em seguida a pandemia. E quando a gente começou a fazer esse network dentro da comunicação, inicialmente, etc., nós percebemos que não era só a comunicação, nem na informação que estavam preocupados, né? A gente tinha aí pesquisadores de todas as áreas trabalhando de forma diuturna, batalhando para combater, enfrentar a desinformação de diversas formas e em diversos locais do país. Então, o primeiro movimento foi esse de um indicou o outro, que indicou o outro. A gente começou, inclusive, com projetos da filosofia, que eu achei bárbaro, assim. Mas depois que a gente foi o primeiro, segundo ano, a rede se consolidou, se constituiu,
Hoje nós somos mais de 200 e tantos parceiros institucionais, porque a rede não é uma rede de pesquisadores, a rede de pesquisadores existem outras, né? A nossa rede é uma rede de parceiros, então tem muitos grupos de pesquisas, instituições, projetos de instituições, programas, movimentos da sociedade civil, coletivos, meios de comunicação, etc. E a gente viu que a ideia era efetivamente construir esse cordão sinérgico de enfrentamento à desinformação em todas as áreas da ciência e, de preferência, em todas as regiões do país, né? E foi isso que a gente foi. Hoje, basicamente, as pessoas nos procuram, né? Para ir fazendo, para entrar para a rede, para manter essa interlocução. E comumente a gente tem abarcado todo mundo e procurando aí nos todos os eixos que a rede tem procurado atuar. E hoje o Marco à frente aí dessa rede, né? Vamos falar um pouquinho, né? Aqui livremente, Ana, Marco, Liliane. Quem tiver pergunta, manda aí no chat. No final a gente vai tentar responder, ou de repente no meio, né? A gente não tem uma estrutura rígida aqui. Acho que dá para a gente conversar um pouquinho assim sobre os desafios hoje, né? Da pesquisa e da atuação profissional, enfim, no enfrentamento à desinformação, né? Nesses anos aí, o que que a gente conquistou, o que que a gente ainda tem, né? De desafio pela frente. Eu, tá. Quem quiser. Não, eu achei. Bom, eu quero então. Contar uma historinha que eu costumo contar, né, quando falo da rede. Por acaso, das várias redes, grupos que a gente participa, quando da ocasião do lançamento da rede, eu soube. E aí eu estava na live de lançamento da rede, né, não conhecia a Ana Regina e tal, mas eu achei aquilo muito interessante. Eu estava ligado nas coisas que estavam acontecendo, falei que bom que alguém está fazendo isso, eu quero acompanhar. Eu acompanhei a live e tal. E aí, no momento seguinte, eu não tenho as datas certas na cabeça, eu fui chamado para ser o editor convidado de um número, um dossiê da revista Mídia e Cotidiano, do programa homônimo da UF, né, da Universidade Federal Fluminense. E aproveitando que eu estou agora falando para o país inteiro, a gente no Rio de Janeiro, em Niterói, chama a Universidade Federal Fluminense de UF. Não nos chamem de UFF, que soa esquisito no nosso ouvido. Eu sempre aproveito a ocasião nacional para dizer isso. E aí eu estava como editor convidado de um número da UF, eu chamei o Roberto Cristofoletti, o Rogério Cristofoletti, perdão, lá de Santa Catarina, né? E mais o meu colega, o Marco Antônio Bonetti, da Federal de Juiz de Fora, para a gente editar um número discutindo questões éticas, epistemológicas da desinformação. E o Rogério sugeriu chamar a Ana Regina para ser entrevistada. A gente queria uma entrevistada, de uma entrevista. Falei, ótima ideia. É aquela moça que criou a rede e tal, né? E aí foi o nosso primeiro contato nessa entrevista. Depois a gente se encontrou em alguns fóruns, não é? Por aí. E eu costumo falar assim com rigor científico de uma categoria das epistemologias do Sul que é a bateção de santo, né? Os santos bateram, a gente se encontrou por aí, as trocas de ideias. Pô, vamos fazer mais coisas juntos e tal. Já antecipando um pouco, hoje a gente estava, na hora do almoço, né? Ela lá no Piauí, eu aqui no Rio de Janeiro, terminando a revisão de um artigo que a gente está escrevendo. Então a gente, depois disso, fez um monte de coisa juntos. Eu fui presidente do Centro Internacional de Ética da Informação e trouxe a Ana Regina para participar de uns eventos com a gente. Ela também me levou para um monte de encontros e tal da rede. E a gente tem uma sensibilidade parecida no sentido de ter indignação assim com o que está acontecendo e ter rigor, buscar o rigor científico, né, no trabalho, mas ao mesmo tempo eu acho que tem um espírito de frente ampla, né, de tentar agregar mais do que buscar posições sectárias na lida com o fenômeno. Eu acho que isso de alguma maneira nos aproximou. E
Bom, um dia no Lamas, que é o restaurante mais antigo do Rio de Janeiro, há quem diga do Brasil, a gente estava lá conversando, ela falou, vem cá, o que que você acha de assumir a rede daqui a 6 meses? Eu falei, ah, sei lá, vamos ver, né? Já tenho muito compromisso. E acabou que rolou, né? E estamos tentando, a gente está... Para quem não conhece a rede, primeiro ponto, né? rncd.org, vale a pena conhecer. O site é muito rico de informações, ele está sendo atualizado para, além de ser rico de informações, ele se tornar mais, digamos assim, transparente no sentido das pessoas terem mais facilidade de encontrarem as informações que querem. Não que ele não seja, não que ele seja opaco, mas ele está tudo lá. Mas a gente quer tá fazendo um trabalho de revisão para torná-lo mais, para tornar mais fácil para as pessoas encontrarem o que elas querem. E o que, que é isso, né? No site tem mais de 1.000 pessoas. Como a Ana Regina disse, é uma rede não só de pesquisadores, mas também de pesquisadores. Então, só numa aba lá que está escrito pesquisa, tem 1.500 artigos sobre desinformação. É uma fonte de pesquisa riquíssima. E a gente está querendo criar uma espécie de sistema de busca, de interface, que facilite para qualquer brasileiro descobrir quem estuda tal assunto, quem produz sobre tal assunto, quem é o tal especialista disso ou daquilo nesse universo, né? Da pesquisa, da pesquisa em desinformação, da checagem jornalística, do ativismo, da educação midiática e outras frentes que articulam não só, principalmente gente da comunicação, mas não só, né? Tem pessoal de saúde pública, tem gente do direito, tem filósofos e filósofas. Então é um site que desde o início eu sempre achei, nossa, que coisa rica, né? E aí estamos sem querer mudar nada no sentido de alterar o que já está ali. A gente está tentando facilitar a encontrabilidade da informação. E aí é o meu lado de. Eu sou da comunicação desde criancinha, como se diz, né? Graduação, mestrado, doutorado, mas eu atuo na ciência da informação há uns 12 anos também. Então eu aprendi algumas coisas ali e a gente compôs juntos uma equipe que está trabalhando nesse sentido. E tem mais coisa para falar, mas eu já falei muito nesse bloco. Eu passo a palavra para vocês. Imagina, Marcos, foi excelente. Eu acho que foi muito bom você ter explicado, né, para o público amplo aí o que é a RNCD, enfim, falou o site também. A gente achei que foi ótimo você ter falado. Mas, enfim, vou então fazer uma pergunta aqui, tanto para a Ana Regina quanto para Marco. A Unesco recentemente, né, declarou que o pior risco global para o ano de 2025 e para os vindouros é realmente a questão da desinformação. Pensando que a gente está em um momento de guerras, né, um momento de crise climática, emergência climática, terrorismo e outras crises, né? Eu acho que isso é muito emblemático. E eu queria ouvir de ambos, assim, se vocês consideram que a situação aqui no Brasil, né, ela é tão grave quanto no exterior, ou se aqui a gente enfrenta talvez particularidades assim relacionadas à desinformação, ou seja, realmente essa previsão da Unesco de risco global, né, pior risco global, ela faz sentido na visão de vocês? Não é só a Unesco, né? Vou começando, Marca, aí você complementa. Não é só a Unesco, mas o próprio Fórum Econômico Mundial, no relatório a cada ano que publica, tanto em 2024 como em 2025, a desinformação ela está aí no primeiro lugar, estava em segundo, agora está no primeiro lugar, e para os próximos 10 anos está aí entre o quinto e o sexto lugar, e sobretudo aliado à a tecnologia dos modelos generativos pré-treinados, ou seja, o que se chama de inteligência artificial. A nossa percepção nas pesquisas e também na questão do ativismo é que o Sul Global é um laboratório, não é um laboratório nas plataformas digitais. Por ser esse laboratório, por a gente não avançar na questão da regulação,
o Congresso brasileiro, até porque o Congresso brasileiro tem uma série de problemas, né, inclusive com parlamentares eleitos a partir não só da desinformação, mas da convocação de afetos, da convocação daquilo que se chama de adversarial, etc., é bastante difícil de avançar, né? Hoje eu estava vendo um comentário numa das TVs, que agora, depois dos usos da IA para informar que o Congresso está legislando contra o povo, eles querem regular, porque eles estão se sentindo atacados, né? Então, assim, o Brasil tem uma realidade muito complexa, né? Eu acabo de voltar de um período fora, de um pós-doc fora, e a realidade no Brasil, em relação à realidade do hemisfério norte, é bem diferente, sobretudo da União Europeia, porque eles têm uma legislação, né? A Lei de Serviços Digitais, eles têm uma legislação para inteligência artificial em vigor também, e o Brasil não consegue avançar nessa temática. Dito isso, né, tudo aquilo que passa pelos nossos observáveis objetos de pesquisas confirmam a capacidade que as redes sociais, sobretudo as redes sociais mais usadas no nosso país, não? Da Meta, do X, etc., o TikTok também, tem conseguido fazer com que o conteúdo que tem mais potência para viralizar se transforme em algo sistêmico e aí convocando uma série de problemas de violência simbólica nas redes, mas também de violência física no ambiente concreto. Então, do nosso ponto de vista, e aí amparado numa série de pesquisas que a gente tem feito, voltado para a desinformação no ambiente político, voltado para a desinformação no ambiente da saúde, em relação ao meio ambiente, né? Confirmam que o Sul Global e o Brasil nele está muito bem inserido, se configuram ainda como um laboratório dessas grandes plataformas digitais, né? O capital dessas empresas somos nós mesmos e estamos sendo negociados diuturnamente. Marco, complementa aí. Está comigo. Eu concordo com tudo que ela disse e vou acrescentar alguns pontos, não é? Para responder muito rigorosamente o Brasil e o resto do mundo é muito grande, né? E aí você até com a sua pergunta me fez pensar no que pode ser uma pauta de pesquisa mesmo, né? A geopolítica da desinformação. Porque estudos são feitos pelo mundo, informações são trocadas, mas até hoje eu não vi nada que fosse exatamente assim, né? Vi coisas parecidas sobre checagem e tal, e só para tornar o problema um pouco mais complicado, hoje eu estava conversando, nem conversei, eu só estava lendo, nem respondi porque eu não tive tempo. Tempo é uma coisa muito, né? A gente estava escrevendo sobre isso, falando sobre isso mais cedo. Um grande amigo, um grande colega latino-americano radicado na Europa, falando sobre os BRICS, e fez um comentário sobre a guerra da Ucrânia que mal foi comentada. Aí eu fico pensando, quando a Ana Regina diz que na Europa está diferente, que eles têm todas essas relações, e a gente foca, e com razão, a nossa atenção, né, nas redes sociais digitais, nas mídias sociais, com o principal foco de profusão de desinformação. A gente não pode se esquecer das boas e velhas mídias também, né? Porque quando você vai falar com os europeus ocidentais, todos que eu conheço, os mais esclarecidos possíveis, a Rússia é um demônio e a Ucrânia é uma vítima. E eu tenho uma visão um pouco diferente da coisa. Eu acho que é um assunto controverso. A OTAN, para eles a OTAN quase não existe, né? E o Putin é uma coisa. Parece que a Rússia invadiu a Europa 30 vezes e não o contrário. Enfim. Então, há uma complexidade clássica, vamos dizer assim, nesse debate geopolítico, ainda mais quando a gente fala de guerras e tal, que certamente não se restringe às mídias sociais. É uma retroalimentação entre elas e as mídias tradicionais, por exemplo. Há cerca de 10 anos, eu tive a oportunidade de orientar uma dissertação de mestrado na UF, no Mídia Cotidiano, da Camila Machuí, recém-doutora, que a Ana Regina conhece, que era sobre a Wikipedia. E ela estava estudando os bastidores editoriais da Wikipedia na época da Guerra da Líbia,
né? Isso já cerca de 10 anos atrás. E uma coisa que ela percebeu, que foi muito interessante, muito esclarecedora para mim, eu acho que tem a ver com o nosso debate atual, foi o seguinte: é, a gente tinha aquela imagem da Wikipedia como um território, digamos assim, de debate livre, esclarecido e democrático e tal, e plural, e em certa medida mas não integralmente. Havia uma hierarquia de editores, uma hierarquia tácita, e além disso, a Wikipedia, eu estou falando naquela época, eu não me considero um especialista no assunto, eu orientei uma dissertação de mestrado, eu estou falando com base apenas nisso. Mas uma coisa que ela pôde demonstrar é o quanto nesse debate editorial dos bastidores da Wikipedia sobre esse tema, prevaleciam argumentos que eram uma pura reprodução do argumento dominante da mídia ocidental. Isso nos chamou muito a atenção, né? Caramba, então o que parece ser uma coisa alternativa e diferente e tal, de alguma maneira está reproduzindo o Jornal Nacional, o argumento oficial, né, sobre a guerra da Líbia que está sendo divulgado. Então, isso, eu só estou trazendo esse elemento para complexificar um pouquinho o debate. O debate é complexo, a beça, envolve as novas redes digitais, as plataformas, toda essa economia política, certamente, eu acho que a centralidade está aí, mas isso não deve nos fazer esquecer o debate que a gente carrega desde a nossa formação. Eu, por exemplo, leciono uma disciplina na graduação da UF, em jornalismo, que se chama Seminários sobre Políticas de Comunicação, e eu tenho trabalhado ela mais ou menos assim, da Confecom ao debate regulatório contemporâneo. E nesse semestre eu recuei um pouco, eu falei do relatório McBride ao debate regulatório contemporâneo. E quando você coloca a coisa nessa perspectiva, fica muito interessante rever aqueles textos, rever aqueles debates e ver o quanto a gente ainda vive alguns problemas parecidos. Bom, dito isso, só para não me estender demais, eu acho que, pelo que a gente tem podido observar, ao mesmo tempo sistematicamente, porque a gente está observando o tempo inteiro com muita atenção, mas assistematicamente, porque não é fruto de uma pesquisa exata, quantitativa, isso que eu vou dizer agora, o Brasil, ao mesmo tempo, e a América Latina, como a Ana Regina falou, tem sido usado de laboratório e tal, mas chegou a mim, numa leitura aqui e ali, de orelhada, não vou me lembrar agora, e ao mesmo tempo, pela observação dos fatos, que a gente também, particularmente o Brasil, se tornou um exemplo de resistência, né? A desinformação, senão, eu não vou, né, citar nomes que não, eu acho que não devem ser citados, porque são mal, me irritam, me incomodam e tal, mas coisas ruins teriam acontecido no país que foram evitadas, graças ao empenho, graças a um conjunto de fatores, né, não dá para dizer que foi apenas que foi a Rede Nacional de Combate à Desinformação que salvou o mundo, mas certamente ela teve um papel e colegas também, parceiros tiveram um papel, porque, digamos, setores republicanos do governo, no sentido melhor do termo, sozinhos, parece que não tinham know-how e capilaridade na sociedade para mapear, para identificar, diagnosticar riscos sistêmicos e combatê-los dentro da lei. E esses atores, esses pesquisadores acadêmicos e seus colegas, parceiros e ativistas, em larga medida, eu diria, municiaram o TSE, etc., de elementos que ajudaram a gente a não ir mais fundo no poço da história, né? Para usar uma metáfora que eu acho que ninguém pode me processar com ela. É isso por enquanto. Excelente, professora, excelente, Ana, obrigada. Eu vou só emendar aqui, aproveitar o gancho, já passo a palavra para a Lu, que eu acho que ambos tocaram numa temática, né, que é a questão da desinformação, enquanto um complexo, um sistema complexo, né? Não apenas durante um tempo a gente ouviu muito, até mesmo na academia, que desinformação deveria vir no lugar de fake news, né? Entre aspas, pelo problema do termo, né? E tudo mais, da politização de fake news, dessa
incoerência, e hoje a gente já vê estudos que vão falar de integridade da informação, que vão falar, né, dessa problemática da desinformação como algo muito mais complexo, coordenado, né, aparentemente descoordenado, mas coordenado. Então, eu queria ouvir, fica aí livre para qualquer um de vocês, como vocês têm visto que a desinformação, para muito além de fake news, né, tem sido encarnada ultimamente. Então, são narrativas conspiratórias, é informação enviesada. O Marco falou aqui de uma dissertação que ele veio a orientar e que naquela época tinha um certo viés, né, em cima desse trabalho sobre a Wikipedia. Então, eu gostaria que vocês pudessem comentar um pouquinho sobre isso, assim, sobre essa complexidade sistêmica da desinformação hoje. Agora eu começo, Ana? Pode Para trocar a começar. ordem? Pode Pode começar. ser? Foi quase um toque meu, assim, vamos equilibrar. Agora você começa, depois eu começo, depois te passa a bola, tá? É, vamos lá, Liliane, você me fez lembrar de um episódio, como eu disse, né? Eu sou da comunicação, mas eu tenho um pé na ciência da informação. E o Grande Congresso Nacional da Ciência da Informação se chama Enancib, que é uma espécie de. É algo entre a Compós e a Intercom. Não é tão grande quanto a Intercom, com 3.000 pessoas, né? Mas é maior do que a Compós, chega a 1.000 pessoas e tal. Aliás, esse ano vai ser no Rio de Janeiro, aqui no IBICT, estamos na organização deste congresso. E há anos atrás, eu acho que foi em Belo Horizonte, tem um GT lá que se chama Política e Economia da Informação, que é o GT5, que assim como o GT3 de mediações da informação, parece muito com a comunicação, são coisas muito próximas. Eu falei em fake news, foi quando? Isso faz uns 7 anos, talvez. Eu apresentei um trabalho, uma orientanda que falava em fake news, e uma colega pouco mais experiente no estudo do assunto, depois, na hora da arguição, falou: mas por que você fala em fake news? O problema é mais complexo. A gente tem que falar em desinformação. Eu falei: pô, que bom que você me disse isso, eu estou aqui para aprender, eu queria. Né? Eu ainda estava na ideia de fake news, mas isso me abre um horizonte. Aí textos foram indicados. Então, o que está acontecendo? Né? Eu publiquei há 3 anos atrás um livro que eu chamei de A Era da Desinformação, né? Pós-verdade, fake news e outras armadilhas. Eu pus esse título conversando com vários amigos, inclusive com um editor, amigo meu, que falou: desinformação, ninguém sabe o que é isso, mas bota aí fake news, bota pós-verdade, talvez, para o livro chamar atenção. Mas não é só para o livro chamar atenção, né? Para você se comunicar, basicamente, com um público não especializado, né? E aí, todas essas palavras, elas dizem respeito a um velho problema filosófico, né? O problema da mentira, da ilusão, do engodo, né? Seja no sentido da mentira como conhecimento equivocado, seja na mentira como a intenção de enganar alguém e todas as suas sutilezas, não é? Então, o que que acontece? A humanidade sempre se deteve nesse problema, né? O que tem de novo? O que eu comecei a me perguntar é isso: o que tem de novo que a gente chama de desinformação? É uma moda. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar em pós-verdade foi numa reunião de departamento. A primeira vez que eu ouvi falar, não. A primeira vez que eu me manifestei a respeito foi numa reunião de departamento do programa de pós-graduação em mídia cotidiano. O nosso colega o Adilson Cabral, que a Ana conhece bem, talvez alguns de vocês talvez conheçam, né? É, do Emerge, do grupo de pesquisa, meu querido amigo Adilson Cabral. Ele falou em pós-verdade, eu falei: acho que isso é modismo, falar de pós-verdade. Quando que teve. Mas o negócio ganhou um peso que eu comecei a tentar entender um pouco melhor, a me perguntar o que tem de novo que mereça ser chamado assim, né? Para além de um modismo acadêmico. Eu aprendi com o Bourdieu para fugir de modismo acadêmico. Uma vez ele escreveu isso em algum lugar e ficou marcado em mim. Eu recomendo que se evite com mau humor sistemático modismos. Apesar dos nossos queridos amigos franceses adorarem algumas modas aqui e ali e tal, Bourdieu tinha essa posição. Eu geralmente, quando começa algum conceito, alguma expressão, fica muito em moda, eu tendo a olhar com antipatia e desconfiança durante um bom tempo,
Até que se a coisa sobrevive a esse primeiro tempo, eu tento. Bom, por que está se falando tanto disso? E aí, vamos lá. É claro que as pessoas sempre mentiram, os bichos também, mas tem algo de novo aí, né? Então vamos tentar entender o que há de novo. Como é algo recente, e nós estamos, enquanto acadêmicos, estudando algo que está acontecendo, que está mudando, né? Não é, a gente não está estudando o passado, a gente está lidando com um fenômeno em busca de conceptualização. A conceptualização não é automática, as coisas não acontecem com seu nome, com rótulo de, né? E fake news foi um termo que proliferou, que foi discutido. Eu acho que ele tem a sua razão de ser, eu acho que ele deve ser empregado sim, mas com especificidades, não dá para confundir as coisas. Acho que é uma modalidade de desinformação, o que se chama de fake news, que eu criei uma definição minha, depois de ler tudo que eu pude, que é o seguinte: fake news são aquelas mentiras integrais ou parciais que circulam preferencialmente nas redes digitais e que têm cara de notícia jornalística, principalmente do tipo sensacionalista. Pronto, nem toda desinformação se enquadra nessa definição, mas boa parte se enquadra. Então você escreve como se diz aqui no Rio, não sei se se diz no Brasil inteiro, você manda um caô, manda uma mentirinha, uma mentirona, uma mentirinha, uma verdade parcial. Mas você bota uma manchete, você bota um lead, você bota e dá um tom sensacionalista, apelativo para aquilo, principalmente circulando nas redes sociais. Me parece que fake news é uma boa definição para esse tipo para essa modalidade de desinformação. Também é um termo que eu gosto de esclarecer, muito usado para criticar qualquer notícia, verdadeira ou falsa, que incomode alguém, que circule em qualquer lugar. Então, você te pegaram no flagra fazendo uma coisa errada, isso foi divulgado, a primeira reação é fake news, né? Fake news então virou também uma desqualificação de qualquer coisa ou pessoa. Nesses dois sentidos, desde que isso esteja bem estabelecido, me parece que a expressão ela retém o seu valor explicativo. Agora, desinformação, né? Tem um monte, né? Tem os estudos da origem russa do termo, que já foi empregada nos Estados Unidos no século XIX em tal peça literária, mas era irrelevante, isso não tinha, né, uma maior, um uso social significativo, e passou a ter depois. E aí tem o texto de Wordle e Interaction, que todo mundo usa. Ou seja, ainda é uma palavra em busca de cristalização conceitual em termos acadêmicos. Agora, nesses 7 anos, sei lá, que eu disse, desde esse congresso em Belo Horizonte, onde a minha colega, lembrei, é a Marta Pinheiro, Marta Quer Pinheiro, foi ela que fez essa observação para mim. Por que fake news e não desinformação? Até agora, essa consolidação, essa cristalização está acontecendo, né? Não sei como é que isso está dicionarizado, assim, o novo dicionário de filosofia que vai sair, como é que isso vai estar trabalhado, mas eu acho que já tem acúmulo para isso e, inclusive, eu e Ana Regina estamos participando juntos, ela fez menção a isso, como pesquisadora do IBICT, né, que a gente está num projeto, e uma das nossas metas nesse projeto é tentar colaborar para um glossário desses termos que tenha assim uma base literária, literária no sentido de literatura científica abrangente e rigorosa, para apresentar algo como um glossário da desinformação e temas correlatos. Gente, Marco, tu tocou exatamente no ponto, assim, eu também venho, eu sou jornalista e atuo no jornalismo, em pesquisa de jornalismo, e venho nesses anos também incomodada com isso, né? E recentemente, para mim, eu também fechei com essa ideia, assim, né? Até dialoga com essa classificação da Ordo, Interaction e tal, a desordem da informação, e aí tem os três tipos ali, a desinformação, né, intencional, a informação falsa, que em inglês tem misinformation, disinformation, né? Deixando um pouco de lado aquela que é verdadeira, mas divulgada para causar, né, gerar caos. Uh, Dentro da desinformação tem conteúdo impostor, tem as manchetes que não falta de contexto, conexão, né? Então também eu concordo contigo assim que fake news a gente poderia, né, bater o martelo aí. Nós aqui, gente, né, temos que publicar esse negócio para formalizar.
Mas fake news seria assim, aquele conteúdo criado para parecer jornalismo, mas que não é jornalismo. E a gente vê muito isso nos sites hiperpartidários, né? Que eles criam um site, um nome lá que parece um jornal, mas não é. E aí eles falam para os convertidos e a pessoa acha que aquilo é jornalismo, né? Então é um jornalismo fake. E é interessante porque isso citou o Cristofoletti, né? Cristofoletti, eles fizeram uma pesquisa grande, né? Até teve um café Intercom, acho que coisa de um mês atrás, talvez um pouco mais, sobre a pesquisa que o pessoal fez no Brasil inteiro, né? Com o índice de credibilidade jornalística. E essa questão da credibilidade jornalística, por outro lado, né, parece assim contraditório, mas se o jornalismo não tivesse mais popularidade alguma, credibilidade alguma, o pessoal das fake news não precisaria imitar a notícia jornalística, o layout jornalístico, né? Eles até fazem deepfake agora com a IA generativa. Bom, ano que vem temos eleição, né, gente? Então, até abro aí já para a gente falar disso, as expectativas de vocês, né? Agora, depois da Marisa Maiô, né? Desses programas todos criados totalmente com IA, já tem telejornal, vai ficar difícil para as pessoas cada vez mais, né? Separar o que é jornalismo, o que é imitação de jornalismo. Eu estava ali, né, lendo, avaliando alguns trabalhos e já apareceu alguma coisa, os trabalhos submetidos para o GP. O caso do Felipe Neto, hoje eu fui banca de um TCC do Direito aqui da FSM, que trata dos influenciadores digitais. Foi um outro caso, mas eu lembrei do caso do Felipe Neto, né? Que divulgou, fez uma live, um vídeo falando que era pré-candidato à presidência e era uma publicidade disfarçada de anúncio. E os jornais sérios, entre aspas, né, do Brasil deram manchete, como se fosse verdade. E era uma campanha publicitária de uma editora de um audiolivro que fazia referência ao 1984 do Orwell. Então a gente está num cenário que está muito difícil, né? A gente que estuda tudo isso se perde e imagina assim a população de um modo geral, as pessoas que são de outras áreas ou que não estão preocupadas com isso. E aí, já puxando, né, para nosso bate-papo aqui, um outro ponto que eu queria que vocês falassem, né? É sobre isso, assim, essa coisa da pós-verdade, né? O que o Marco falava. Eu tenho na extensão deparado com isso, assim. A gente vai discutir, falar disso, tenta puxar para a questão. Gente, tem que olhar o jornalismo profissional. Onde é que eu me informo? O que que a gente diz para as pessoas, né? Porque esse ecossistema é tão amplo e até o jornalismo de referência, digamos assim, sempre teve, né, seus vieses, erros e eventualmente ele vem e reconhece. A ciência, né? As pessoas não confiam, não querem tomar vacina. O que, que a gente faz para ter consenso de novo, né? Em torno dos fatos, em torno da saúde, de como a gente se porta. E já vou emplacar outra questão aqui, deixo vocês falando. Sobre as eleições do ano que vem, sobre essa nossa dificuldade de ter consenso em torno do que é verdade, do que é fato, né? E como é que a gente resgata aí a confiança nessas instituições. E um ponto que o Marco tocou também, né, que eu até anotei aqui mentalmente, é a questão da regulação, né? A gente não fez a regulação da mídia de massa. E aí e a gente pensava em democratizar, porque tem concentração, né, dos donos e tal. E agora a mídia de massa, né, digamos assim, diante das big techs é um cordeirinho, né? Gente, que cenário é esse, né? Vamos conversar um pouquinho. Falando. Bora lá, bora lá. Eu acho que, voltando um pouquinho na discussão da fake news, a gente não pode esquecer que a construção desse vocábulo, ele nasce exatamente para suscitar a suspeição no campo jornalístico. Então, mais do que ser um imitador do jornalismo, isso é posterior, isso se faz, isso toma conta de um mercado, mas ele nasce para isso, para nos colocar em suspeição. E ele vem coadunado com as práticas nocivas do próprio campo.
Então, o próprio campo sempre deu tiro no pé. E a gente tem no Brasil, mas também não só no Brasil, nos Estados Unidos, a gente também tem grandes corporações que abarcaram a desinformação como o seu produto principal. E no Brasil a gente tem grandes corporações que sempre atuaram como jornalistas, como corporações do campo jornalístico, passando a abarcar a desinformação. Para além disso, a gente teve grandes nomes no jornalismo nacional abarcando o produto desinformativo para vender a sua própria imagem. Então, eu acho que é uma questão extremamente complexa em relação a tudo isso, no Brasil, porque as coisas se misturam de certa forma, não? A gente tem veículos de comunicação que estão no mercado há mais de 50 anos, mas agora, em sua maioria, trabalham com produtos desinformativos. E isso dá um nó na cabeça das pessoas. Você falou assim: nós vamos falar de pós-verdade, o que fazer nessa era da pós-verdade. Então, utilizando aí uma metodologia do Marco, vou lembrar que em 2017, ainda como presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia, eu trouxe o Peter Burke para o evento nacional, exatamente em junho de 2017. E a palestra dele foi sobre isso. Eu caí. Caí não. Foi sobre isso. Foi sobre fake news e mentira. E aí ele trazia exatamente a França de Luís XIV, etc., e construía dentro desse processo, né? Mas eu acho que para a gente pensar nesse momento, para a gente pensar nesse cenário de... eu não sei se a gente consegue resgatar. E como eu tenho uma natureza muito voltada para a história, eu procuro não resgatar, mas a gente tem que reconstruir as bases do contrato de leitura, não? Do contrato de leitura com os públicos, né? Com os públicos específicos da instituição jornalística dentro do campo e da integridade de se trabalhar, da necessidade do campo jornalístico e comunicativo trabalhar essa comunicação íntegra, porque isso está na base da credibilidade do campo. Então, a gente está na pesquisa trabalhando por um processo de integração íntegra, mas a gente não está vendo isso sempre no campo jornalístico. Então, o campo jornalístico atende aos interesses mercadológicos do próprio campo e das relações que mantém com os seus pares, né? Que venham da publicidade, que apoiem, que seja publicidade programática dentro das redes, das plataformas digitais. E a briga desse mercado, não sei até que ponto é por uma integridade da informação ou até que ponto é para atender aos seus interesses de sustentabilidade e aumento de rentabilidade do próprio campo. Então, assim, eu estou discutindo com a rede, com a plataforma digital, para que ela remunere o jornalismo, porque isso entra na pauta dos direitos autorais, isso está no PL 2370. Só que o que efetivamente se quer remunerar? É o trabalho do jornalista ou é a parceria com o meio de comunicação que atua num país de dimensões continentais como o nosso? Então, para além daquilo que a gente vê, quem assiste a mídia tradicional, referência não dá para dizer, e que a gente vê nas redes sociais, o que a gente consegue ver, porque aí você tem o processo de estrutura algorítmica com consolidação das bolhas epistêmicas, etc., etc., conceito com o qual eu não concordo, mas você tem outras coisas que atravessam aí que muitas vezes não aparecem nas nossas pesquisas, porque estão nas negociações. Então, assim, o que faz com que todos esses projetos de lei sobre regulação de plataformas ele não avance? Sobre regulação e democratização da mídia no Brasil, não avance. Inteligência artificial, não avance. Quer dizer, quantos interesses estão em jogo no Congresso brasileiro? Então, para além daquilo que a gente faz na rede, com o pessoal de fact-checking, de pesquisa, o pessoal que trabalha com
com os consumidores, né, como o caso do Sleep Giants, que são nossos parceiros, com um trabalho fabuloso, etc., atrás do dinheiro, ali onde está o dinheiro. Quando eu acho o dinheiro, eu sei para onde foi o dinheiro, eu sei onde é que está esse gato ali que comeu esse dinheiro e por que que esse dinheiro foi parar naquele lugar, né? Porque aquele conteúdo teve uma maior visibilidade, etc., e eles conseguem fazer isso. Mas, para além de tudo isso, quer dizer, a gente precisa desvelar o fenômeno, por isso eu entendo a desinformação, que se consolida como um mercado, que sim, tem uma intencionalidade, mas eu acho que entender a desinformação nos conceitos é bom para nós do ponto de vista acadêmico, mas eu acho que a gente precisa desvelar a intencionalidade e o uso intencional daquilo que não era uma desinformação intencional, uma misinformation, mas que entra no jogo do tabuleiro com uma intencionalidade, como a gente viu na disputa dos regimes de verdade na pandemia. Um médico, que era ortopedista, podia até acreditar no que ele estava prescrevendo para o seu paciente. Mas ele prescreveu ali, ele divulgou, ele se transformou num influencer, e a partir dali um político, não? E daquela primeira narrativa que era não intencional, nasce uma desinformação. E essa desinformação provocou mortes, não? Então, eu vejo o cenário bem complexo. Eu acho que a entrada da inteligência artificial complexifica mais ainda isso, inclusive o meu projeto atual no CNPq, recém-aprovado, mas a última semana me mostrou uma outra coisa. Também é um lugar de resistência. Também pode ser usado para resistência. E aí, tem hora que a gente fica até onde vai o limite ético disso, isso é certo, isso é errado, isso é errado. Por enquanto, eu estou observando para Na saber. questão do IOF, aí as brigas de IA entre oposição, governo. Aí a partir do momento que a coisa começa a atingir o Congresso que desinforma, quer dizer, grande parte do Congresso, não o Congresso todo, eu entendo que o Congresso é uma instituição muito maior do que tudo isso, muito maior do que esses ocupantes que estão lá, que têm um processo muitas vezes nocivo para a sociedade. Eu acho que o Congresso é maior do que isso, mas eu acho que a gente precisa ficar de olho nesses usos que se faz. E eu acho que essas 2 semanas nos mostraram que sim, é um lugar de nocividade, mas também pode servir, né, para que a sociedade seja informada sobre aquilo que está acontecendo nos bastidores do Congresso. E aí, para lembrar de um historiador, não, e de um livro sobre o Segundo Reinado, que era exatamente o Teatro de Sombras que a gente precisa, de José Murilo de Carvalho, que a gente precisa desvelar daquilo que acontece nos bastidores do nosso Congresso. Gente, é impressionante, né? Porque esse assunto a gente precisaria de umas 4 horas aqui para, assim, fazer um panorama introdutório. A gente já está aqui, faltando 2 minutinhos para as 8. Eu vou ler as perguntas que estão no chat aqui do YouTube para a gente ir encerrando. E assim, quem quiser ainda fazer pergunta, tem 2 minutos. Vamos até 8h15, por aí pode ser, finalizando esse debate. O Rafael Dantas perguntou o seguinte: se o GP, né? Ele perguntou o GT, mas seria acho que o GP de comunicação e desinformação ou a rede, se tem um conjunto de referências obrigatórias para pesquisas sobre desinformação. O Clênio Araújo, vou ler as perguntas, depois eu posso repetir, tá? O Clênio Araújo perguntou: assim como há fóruns da ONU, por exemplo, sobre questões como saúde, infância, agricultura, deveria haver sobre informação e desinformação. Isso existe ou está sendo pensado para um nível mundial? E a Aline Camargo fez 2 questões. Pediu que a gente comente sobre de que maneira nossos debatedores aqui acreditam que a regulamentação das plataformas pode mitigar os problemas causados pela desinformação. E além da regulamentação e de iniciativas pontuais de educação midiática e informacional, que outras ações em curso vocês destacariam no combate à desinformação? Então, posso? Você falou, ou tem mais? Não são essas, Senão eu não por decoro. enquanto.
Não, eu acho que eu até já esqueci a primeira, Tá, eu posso me repetir, vamos uma ajuda. por uma. Mas O eu acho que eu Rafael peguei. A Dantas, Ah, primeira são vai. as referências. ele Tá, quer vamos lá, saber de vamos lá. referência. O GP não tem, a gente está querendo reunir todo mundo, conhecer todo mundo no congresso, para ver com o que todo mundo está trabalhando, né? Vamos lá, a rede pode ajudar. Então, eu consegui em algum momento juntar todas as perguntas em uma só, mas eu talvez deixe alguma coisa de fora. E aí você me ajuda, tá, Luciano? Vamos lá, Ana, Regina e Liliane. Esse projeto que a gente falou do IBICT, uma das coisas que a gente está produzindo é uma bibliografia sobre isso, né? A gente está tentando consolidar uma bibliografia. Para início de conversa, eu recomendo o site da Rede Nacional de Combate à Desinformação e a aba Pesquisa. Tem mais de 1.000 e tantos artigos sobre isso, né? Já é bastante coisa. Em segundo lugar, não exatamente pela ordem de importância, mas pelo que está me vindo à memória, e que também de alguma maneira responde uma das outras questões, uma iniciativa muito nova, é tão nova que ela ainda nem nasceu, tá? Eu estou antecipando para todo mundo uma coisa que está em gestação, que é a Associação Nacional de Estudos sobre Desinformação, que foi uma iniciativa da Lisiane Guazina, da UNB, com o Afonso de Albuquerque, da UF, e que me chamaram, eu participei da redação da carta, né? Teve um evento em Brasília em junho agora, né? No início do mês passado, e que a ideia é consolidar os estudos de desinformação como um campo acadêmico, como um campo científico, formar gente para isso. E, por exemplo, na UF já há uma iniciativa nesse sentido, que o INCT do Afonso está capitaneando, de formar um quadro disciplinar a ser oferecido ao longo não, quer dizer, para toda a universidade, para os cursos de medicina, para os cursos de física, para os cursos de direito e de economia, não só dentro da comunicação, como a gente às vezes faz. Então, é você ter um corpus curricular de disciplinas sobre desinformação, com especialistas, para serem oferecidas para todo enfim, né, para todas as formações. A UFMG tem uma iniciativa parecida, à frente dela, ou não sei se à frente, mas uma das pessoas à frente é o nosso amigo Carlos Alberto Ávila Araújo. Então, e agora estou como diretor científico dessa associação que está sendo criada, que a Ana Regina está no conselho consultivo, que ela aceitou, né? E aí, que é a Associação Nacional de Estudos sobre Desinformação, a ANED. Mais notícias virão em breve. No momento, a gente está buscando assinaturas de apoio e estamos no momento da redação do estatuto e tudo mais. Quer dizer, isso é uma iniciativa interessante porque o argumento que o Afonso apresentou antes da ANED, num evento em Brasília, que discutia desinformação, e aí eu acho que com isso eu vou talvez colaborar para a resposta de uma outra questão, é que a universidade ela tem, digamos, lastro, ela tem força, ela tem capital simbólico, científico, etc., para comprar essa briga, digamos assim, né? E além do que, ela estabelece os parâmetros epistêmicos que são muito importantes para o que a Ana Regina, inclusive, chamou da reconstrução, né, como é que, Ana, me corrige, do pacto de leitura, como é que era mesmo a expressão que você usou? Contratos de leitura. Contrato de Vamos leitura, contrato de isso. leitura do Tudo Verón. escapou. Isso, sim, É, sim. É o que eu quis dizer, faltou a palavra contrato, veio pacto, mas é próximo. É que a gente às vezes precisa da ajuda do diabo nessas situações, porque para lidar com os diabos, né? Então me veio pacto à mente. E faltou alguma coisa das perguntas? Sempre falta, né? posso lembrar aqui as próximas, daí vocês vão revezando aqui. Então, quanto a referências, é isso, né? Tem que ir atrás do pessoal que está pesquisando, dar uma olhada na rede lá, Rafael, no site da rede, né? rncd.org, A na aba aba pesquisa, aba pesquisa. Isso. Eu tentei Eu colocar o coloquei. link, mas acho que o YouTube não deixa ali. Eu coloquei, Lu. Acabei de colocar o Tá, link lá show. no chat. Acho Super que ficaram as da Aline, né? As E perguntas a da do Aline, Clênio, tá, do gente? Clênio. O Clênio perguntou se tem algum fórum, como a fora. ONU tem, para discutir saúde, infância e agricultura, se tem um sobre informação e desinformação, né?
O Brasil ele esteve como presidente do G20 durante o ano passado todo, né? Luciana estava em São Paulo conosco, não? Isso. Numa das reuniões do G20, e o Brasil articulou todo um debate em torno da integridade da informação, não? E em cima disso, no primeiro momento, o documento que foi publicado, acho que ainda aqui em 2023, já tinha Isso, mais acho que de é 30 final de países 2023. com adesão, e o ano passado esse documento foi ampliado com mais participantes. Então, dos países que participam do G20 e outros correlatos, e agora com o BRICS, existe um fórum de alguns países que batalham em torno da integridade da informação, que estão na luta pela regulação das plataformas digitais. Uma outra, só para complementar o que o Marco falou, e ele até falou no Casal, né, no Carlos Alberto, que é um amigo nosso da UFMG, mas a gente tem aí outra iniciativa, que é uma iniciativa da SECOM em parceria com o Ministério da Educação, que são os programas de educação tutorial. Nós temos 10 PETs espalhados pelo Brasil, voltados para a integridade da informação dentro da rede, e aí o Casal está fazendo esse movimento para trazer todos para a rede, mas na rede a gente tem o da UFMG e o da UF, do Marco Schneider, que é a Raquel Da Raquel Bertol, Bertol, mas da desculpa te Raquel interromper, Bertol. eu aqui nos bastidores estava marcando uma reunião com ela amanhã sobre um livro sobre Pronto, isso. manda um Desculpa. beijão para ela. Tá. E que está desenvolvendo esse projeto todo, né? Então, eu acho que a gente tem aí algumas questões. A gente tem fóruns dentro da Unesco debatendo isso e dentro da ONU também debatendo isso. Essa semana está acontecendo o WISES em Genebra, não? A gente deveria estar lá, mas não deu para ir, que é exatamente, e o que a gente iria fazer lá era exatamente esse debate sobre o crescimento da tecnologia de modelo generativo pré-treinado e a inerência na desinformação. A gente estava com uma coisa voltada para isso. Então, você tem diversos fóruns debatendo isso pelo mundo, sempre agregado à questão desse modelo de plataformização da vida e de cada vez mais tecnológico no nosso dia a dia. E sobre outras possibilidades para mitigação do fenômeno da desinformação, ou do mercado da desinformação, ou daquilo que a gente chama de construção intencional, da ignorância, etc., para além da regulação, a educação midiática, mas eu acho que os eixos da rede, né? E um eixo que eu acho que é muito importante, que tem a ver com o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, mas, sobretudo, voltado para a tecnologia, é o desenvolvimento de estruturas tecnológicas em cada estrutura nacional, para que a gente tenha aí como é que se diz? Soberania, né? Uma abertura desse mercado, que ele é monopolista, né? Então, é um mercado monopolista, ele não está interessado nas bases capitalistas anteriores, né? Mas ele é completamente monopolista nesse sentido. Então, acho que infraestruturas dentro de cada país são muito importantes para isso. Para além disso, divulgação científica, para além disso, um jornalismo responsável, mas que também receba aí incentivos bons para que o nosso profissional que sai da nossa faculdade ele receba um bom salário, ele não seja explorado e ele possa contribuir, ele não precise trabalhar de forma alguma com desinformação, porque a gente passa por um processo em que já viu alunos nossos de alguns cursos brasileiros dizendo, um evento Intercom da Paraíba, um aluno de mestrado de uma faculdade do interior de São Paulo colocou e falou assim: professora, eu tenho um depoimento ruim, quer dizer que, como eu não tinha bolsa e eu precisava me manter, eu fui trabalhar numa agência de publicidade que trabalhava com desinformação. Ai, a Isso me gente deixou senta e muito, chora. muito, muito triste nesse processo, porque como a gente não tem a sustentabilidade do campo por todos os atravessamentos mercadológicos e exploração da área, porque o jornalismo trabalha com informação necessária para o público, é uma instituição pública, né? Embora atravessada pelo mercado. Se a gente não tem essa sustentabilidade, a coisa se complica, né? Então, eu acho que a gente tem outras. Na rede você tem algumas dimensões, acho que 6 ou 7 ou 8, o Marco já sabe mais do que eu agora deixei com ele, mas todas elas focadas para encontrar aí soluções e sempre
de um modo holístico e em parceria. Gente, eu vou colocar aqui a última pergunta que chegou aqui no chat do YouTube, da Bianca Lopes. Considerando a proximidade da COP30, vocês têm percebido algum aumento de pesquisas sobre a desinformação climática? Né? E aí a gente sabe, né, que também o Brasil vai sediar a COP30, né? E ao mesmo tempo essa pressão para liberar petróleo, como é que chama, meu Deus, fugiu a palavra. Exploração do petróleo na base do Amazonas. Exploração, isso, na costa, né? Então, assim, as camadas são muitas, né, gente? Mas tem essa pergunta aí da Bianca, né? Até eu complemento aqui que tem um PET da UFSM, aqui é a minha universidade, né? Santa Maria, o campus de Frederico, onde eu trabalhei até 2023. A professora Cláudia Moraes está com um PET da integridade na área da questão climática. Ela estuda meio ambiente, né? Jornalismo ambiental. Então a gente percebe assim, tá aparecendo, tem muitas iniciativas, né? Ana e Marco aí que estão mais à frente dos eventos dessas redes, enfim, né? Eu abro o microfone para passar a palavra para a Ana, porque eu sei que ela acabou de fazer pesquisa porreta sobre o assunto e ela vai. Oba! Obrigado, Bianca. Bianca é nossa Bianca querida orientanda, colega, que minha acabou de Ah, que defender o ex-orientanda de legal! doutorado. doutorado, e ela em breve terá boas notícias sobre o mercado profissional. Enfim, deixa quieto, não posso antecipar. Ana Deixa quieto. Regina, fala aí. Sim, a gente tem visto, não só a partir desse ano, mas o ano passado também todo, na COP29, já toda uma mobilização, tanto do ativismo quanto das pesquisas, voltado para a desinformação sobre crise climática, etc. A SBPC, que a gente vai participar semana que vem, né, em 2 mesas que tem esse foco, desinformação e desinformação sobre crise climática. Então, muitas mesas na SBPC, é o maior evento científico do Brasil, que pega todas as áreas, então muita gente focada e muito preocupada com isso, com as consequências da crise climática e no Brasil, com as consequências da desinformação voltada para a questão climática, que complicam muito mais tudo aquilo que a gente está vendo em termos de consequências no meio ambiente, né? Então, assim, é um aumento muito grande. A minha sugestão é ficar de olho semana que vem na SBPC. Vai ter uma parte que é híbrida, então as pessoas podem assistir nos canais da SBPC, né? A participação em Recife, ela é gratuita, as pessoas podem chegar lá, se inscrever online, chegar lá e participar da SBPC todinha. E, para além disso, tem inúmeros relatórios de vários institutos que estão aí nesse processo de divulgar as pesquisas voltadas para isso. Em breve a gente deve estar aí também com o relatório sendo publicizado, né, se Deus quiser. Tô com tantas abas abertas aqui, né? YouTube, Zoom, de olho no pessoal. Excelente, né, gente? Pessoal agradecendo, parabenizando ali no chat Estou do gostando YouTube. muito. É muito bom mesmo o debate, né? O pessoal parabenizando bastante, Lu. Deixa eu só lembrar o pessoal, antes de sair, que está no chat ali, acho que nos primeiros comentários, né, do Intercom, com o link do formulário para que vocês recebam certificados, né? Vamos fazer um chamamento aí para o Congresso. Daqui a pouquinho, até dia 10, a gente está finalizando aí as avaliações, né, dos trabalhos. Fiquem de olho. E quem submeteu. Quem não submeteu pode ir como ouvinte, né, também. Intercom etapa remota, a Liliane vai estar lá com o nosso GP comandando a etapa remota, né, Lili? E eu vou à Isso. Vitória. Lembra as datas aí, agosto Eu vou fazer 11 a uma 16. Ai, visita, eu vou visitar presencialmente o GT. Oba! que bom! Nossa, que bom! Show! É Vamos 16 e nos 17, né, encontrar. Lu, de agosto, se eu não me engano. 16 e 11, 17. eu peguei aqui os recadinhos para não esquecer. É. De 11 a 16 de agosto, a remota, né? E vejam, confiram tudo lá no site da Intercom, acompanhe. E presencial em Vitória, Espírito Santo, de 3 a 5 de setembro, na FAESA.
né? Estaremos lá. E quero pedir para o pessoal aqui, nossos convidados queridos, Ana, Regina, Marco Schneider, né, fundadora e atual coordenadora da nossa querida RNCD, assim, que sou muito grata por ter entrado nessa rede, né, tanta gente bacana. E palavras aí finais de vocês, né, para esse nosso encontro aqui. Vai lá, Marco. Então, palavras provisoriamente finais, tá? Isso. Palavras finais eu espero proferir daqui a algumas décadas. Pelo amor de Deus. Tá. Desculpa a brincadeira. Não, foi ótimo, como não poderia deixar de ser, né? É um tema muito quente no sentido de estar muito vivo e nos mobilizar. É por isso que eu sugeri, né, abrindo para o público papo de bastidor, eu sugeri para a Luciana, quando ela me chamou, que a gente fizesse um bate-papo em vez de conferências e palestras, porque está tudo em processo de elaboração, né, o entendimento das coisas, e assim a conversa mais livre na base do improviso, porque não é improviso total, é um improviso com base em muito estudo, assim como, né, os grandes músicos só improvisam depois de ter estudado muitas escalas. Uma Senão, jazz session. exatamente, uma jam session sem conhecimento de Isso. escala vai dar em nada. A gente tem estudado muito, a gente tem trabalhado muito com isso, e aí bater papo com essa base torna mais leve, eu espero que tenha tornado o evento mais interessante para vocês, e também para a gente mesmo não ficar muito focado num discurso, para a gente se ouvir mais, para a gente estar com essa leveza e essa agilidade de reagir, de pensar no que o outro está dizendo. Então a ideia foi, eu acho que funcionou muito bem, pelo menos para mim, espero que tenha funcionado para todas as pessoas aqui. Isso aí, muito obrigada, Marco, pela paciência de vocês, né? Vocês cheios de atividades, estamos todos, né? E todas. Obrigada mesmo por ter dedicado um tempinho aqui para nós. Marco, Ana, palavras provisoriamente finais. Não, só agradecer e parabenizar, né, pelo GT. Eu fico muito feliz quando eu vejo a NED, tem a Recide, a NED e o GT da Intercom e outros fóruns também de debate que às vezes a gente não sabe, mas estão se articulando, etc. Eu fico muito feliz porque a ideia nunca foi a gente ter uma rede que fosse assim a dona da palavra. Vocês estão na rede, vocês sabem que a rede é esse movimento digital, horizontal, informal, que não tem um chefe lá dizendo faça isso, faça aquilo, nem nada. É uma união de pessoas. Eu acho que o principal ponto da rede são os afetos, né? São os afetos que movem o mundo, e é dessa forma que a gente procura ali estar compartilhando as visões de mundo e compartilhando tudo aquilo que a gente está tentando descobrir a partir das pesquisas, a partir do ativismo, etc., nesse encontro. Então, eu fico muito feliz, parabenizo mais uma vez pela coragem de ter enfrentado esse desafio. A gente tinha tentado antes, não tinha conseguido, e agora a gente conseguiu na Intercom, que eu acho que é muito importante, né? Então, parabéns e muito obrigada pelo convite para estar aqui, pelas parcerias que já tivemos e as vindouras também, que com certeza teremos. Muito obrigada, Ana. Muita coisa tem nascido, né, desse convívio. E a Ana falou dos afetos e é muito importante realmente assim a própria desinformação, né? A gente só enfrenta por meio dos afetos, porque a desinformação ela faz tantos seguidores, tanta gente adere por conta disso, né? É muita emoção envolvida, pertencimento, enfim. E a gente não pode chegar com ódio, né? Pelo contrário, a gente tem que lidar com muito amor. Aquela história de bloquear, de brigar, isso ficou lá no passado. Né? E brigadão, obrigada Liliane, deixo para ti aí também, quero agradecer muito aqui, agradecer o pessoal que veio nos acompanhar e quem virá depois, porque a gravação vai ficar aí. Eu agradeço também, quero aproveitar, agradecer, acho que foi um debate riquíssimo, né? Então, muito obrigada, Marco, Ana Regina, parabenizar pelo trabalho de vocês, né? Tão
importante assim para o combate à desinformação, conscientização, pesquisa, enfim. Parabéns, Ana Regina, pelo novo projeto aí aprovado, né? Então, muito em breve vamos ter aí produções sobre inteligência artificial, interface com desinformação, muito bom. E Lu, um prazer, agradeço também, estamos juntas, né? Que tenhamos aí muito sucesso e muito debate rico também no Congresso. Obrigada, viu? Com certeza, obrigada ao Intercom, a Ilusca, o Gênio que está aqui nos bastidores, que tem aguentado a gente, coordenador de GP, o dia inteiro lá incomodando, com dúvidas, né? Pessoal sensacional. Obrigada a todo mundo aí e a gente se encontra nas próximas. Abração, gente. Obrigada.